Pessoal, os caras estão desesperados, né? O Eduardo Bolsonaro, ele foi defender o Flávio ao mesmo tempo em que ele basicamente disse que o irmão é entreguista, né? Vou aumentar aqui para ficar mais visível. Olha só, publicamente Lula tenta rotular Flávio Bolsonaro como entreguista. Nos bastidores, porém, a realidade é outra. Lula cede aos tentos de Trump. E, sinceramente, isso não é necessariamente ruim. Aqui, ele basicamente diz, ser entreguista não é ruim. E meu irmão também é. Lula é entreguista e o meu irmão também, tá ok? O Lula não é entreguista, né? Aqui ele tenta inverter a narrativa, né? Por que isso não é ruim? Porque os Estados Unidos, historicamente, são um parceiro estratégico do Brasil, muito mais alinhado aos nossos valores do que ditaduras com as quais o Lula anda. Aí aqui ele mete que... Não, e assim, só pra comentar aqui, né? O maior parceiro comercial do Brasil é a China, né? A gente não tem mais a mesma dependência que a gente teve um dia com os Estados Unidos, longe disso, tá? O Brasil soberano mostrou que a gente passou sem nenhum arranhão, né? Com aquela questão do tarifaço. Ainda que o Lula não tivesse feito nada, a gente ia sair de boa na lagoa, né? Numa canoa com um saco de broa. Mas repare como há briga dentro da esquerda também. Uau! Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. O próprio PSOL, base de apoio do Lula, aciona o STF para tentar barrar medidas do próprio Lula. Aí veja só, eu vou mostrar quais são as medidas, né? Isso mostra, ao contrário do que muitos imaginam, que a esquerda não é homogênea. Há divergências reais e disputas que acontecem às claras, muito mais grave do que as... Nossa, não me diga, nossa, o Flávio descobriu agora que a esquerda racha mais do que o pai dele com o Queiroz na rachadinha do Congresso, né? A esquerda racha mais do que o Bolsonaro quando se trata em rachar partido, é com a esquerda mesmo, né? Rachar partido, rachar alianças, né? É porque o tipo de rachadinha que o Bolsonaro conhece e o Dudu, né? É de outro tipo, é de um esquema aí diferenciado, né? A esquerda racha partido. Aí veja, terras raras, né? Empresa americana compra mina em Goiás por 2,8 bilhões. Isso aqui foi o que o Dudu botou, né? Beleza. Aí depois aparece aqui. PSOL pede a PGR anulação de venda de terras raras em Goiás. Só que isso aqui quem fez foi o Caiado, meu irmão. Aqui quem fez foi o Caiado, cara. Sabe? Umas fake news, assim, cebosas. Quem fez essa desgraça foi o Caiado, meu irmão. Inclusive, aí falar aí o Lula, ele não fez nada. Aí tem essa fala aqui do Lula, né? Que ele foi lá no ICL falar com o Demore e com o... Como é o nome? O Eduardo Moreira. E ele condenou o que o Caiado fez. É uma vergonha, inclusive, o que o Caiado fez em Goiás. O Caiado fez um acordo com empresas americanas, fazendo concessão de coisa que ele não pode fazer porque é da União. Então, se a gente não tomar cuidado, Demório, se a gente não tomar cuidado, Eduardo, essa gente vai vender o Brasil e nós não podemos permitir, sabe, que depois de levar o nosso ouro, depois de levar a nossa prata, depois de levar o nosso diamante, depois de levar a nossa floresta, toda, ou seja, o que eles querem mais? O que aqueles brasileiros que têm complexo de vira-lata, que vão para o Brasil, que vão para os Estados Unidos pedir para o Trump, sabe, invadir o Brasil, que vão prometer dar para o Trump aquilo que, sabe, quem tem vergonha não oferece, e nós vamos deixar? Não, nós não vamos deixar. Isso vai fazer parte do processo da luta política. Eles davam uma boa thumb agora, né? Lula diz que bolsonaristas querem dar pro Trump. Aí é inacreditável o que os caras fazem, né? E aí teve o Nepo Baby da ditadura, outro vagabundo aqui, que é esse vagabundo aqui do... Como é o nome desse vagabundo? Peraí, eu esqueci como é o nome desse cara. Paulo Figueiredo. Ele coloca aqui que é uma ótima notícia que o Lula tá indo falar com o Trump, que ele quer pegar essa narrativa aí do Bananinha para dizer que o Lula que é um entreguista, né? Vamos ver aí a pérola. A gente pode entrar um pouco agora no ponto de vista político. As consequências políticas dessa visita do Lula, que é absolutamente espetacular, política e eleitoralmente para o Flávio. É, inclusive, um presente para o Flávio Bolsonaro. Como disse a reportagem do Igor Gatelha e do Gustavo Zucchi, de novo, no Metrópolis. Bolsonaristas comemoram encontro de Lula e Trump nesta semana. O texto diz assim:
Mas aí é que tá, né? O Gadelha, ele não disse isso. Ele não disse o que o Nepo Baby da ditadura disse. O que ele disse foi que os bolsonaristas estão comemorando como este animal de carroça aí, né? Ele não falou, ele não endossou que o Lula vai dar um presente pro Bolsonaro, não. Bolsonaristas comemoraram a notícia de que o presidente Lula deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta semana na Casa Branca em Washington. A avaliação de bolsonaristas é que a reunião entre Lula e Trump ajudará a enfraquecer o discurso de que o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro seria entreguista. Falamos sobre isso agora há pouco. Como revelou a coluna, o PT pretende retratar Flávio na campanha eleitoral como corrupto e entreguista em uma alusão à proximidade da família Bolsonaro com Donald Trump. Mas aí é que tá, né, filho? Não é porque eles são próximos. Não é porque eles são próximos. É porque ele falou que vai dar as terras raras. Dar as terras raras. Ele falou que vai dar. Ele disse, cara. Olha, se eu virar presidente, vocês podem ficar com as nossas terras raras pra vocês baterem a China. Foi o que foi dito, meu filho. Não é por proximidade. Aí ele quer dizer que porque o Lula foi conversar com o Trump, isso é uma proximidade? É um chefe de Estado falando com outro chefe de Estado. Não é porque eles são amiguinhos, né? Não é porque são parças. Veja que delícia, que presente. A bandeira da soberania será um dos eixos defendidos pela campanha de Lula, enquanto ele vai vender o Brasil para o Trump para salvar o Comando Vermelho. Por esse motivo, petistas torcem, inclusive, que Donald Trump declare publicamente apoio ao Flávio. Outra questão que é mentirosa, né? Esse pessoal é muito canalha, né? Ele pega e tá dizendo que o Lula quer proteger o Comando Vermelho, sendo que isso é defender a soberania do país, não a defesa do Comando Vermelho. Não, ninguém tá defendendo o Comando Vermelho. Ele quer impedir, aproveitar para esclarecer isso, impedindo que essas facções criminosas sejam colocadas como grupos terroristas. A gente impede um ataque à nossa soberania, porque uma vez que são incluídos nos órgãos internacionais como terrorista, os Estados Unidos podem entrar aqui sem ser uma invasão, porque como eles são os donos do mundo, né, o xerife do mundo, eles acham que podem entrar no país dos outros, botar uma base e dizer a gente vai ficar por aqui para cuidar do seu país. É isso que vai acontecer se determinar que aqui agora tem terroristas. E outra, se fizer isso, vai ter fuga de capital do país, porque tem muitos gestores de ativos. Gestor de ativo, o que é um gestor de ativos? JP Morgan. JP Morgan é um banco também, né? Mas também é um grande gestor de ativos. BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity, que são empresas onde o pessoal bota o dinheiro lá e ela vai investir nos outros países ou no próprio país deles. E são capitais especulativos. E se o capital especulativo começa a sair muita quantidade de vez, isso pode gerar uma crise cambial. Então, a gente não pode permitir. E o que é que tem a ver com esse negócio de terrorismo? Porque empresas assim, muitas delas, as grandes, né, pelo menos, não sei das pequenas, mas esses grandes conglomerados financeiros, eles têm por regra não colocar dinheiro em locais que são focos de terrorismo, porque existir terrorismo no país gera uma instabilidade financeira, né? O pessoal começa a achar que vai ter alguma coisa e é automático, entendeu? É automático. A saída é automática. Então, se muito capital sai do nada, isso pode gerar uma crise cambial. Isso sim é defender a soberania, não que nenhum rato de esgoto. Esse cara, né, que quer, pra dizer que quer defender, quer ser contra a facção, quer fazer isso para os caras invadir aqui de forma, entre aspas, legalizada, né? Mas diga aí o que é que você achou, comente, curta, compartilhe, ative o sininho também, né? Mas assim, que se você quiser e puder, manda um pix para ajudar o meu canal, hype de maneira paga ou grátis, comente aí umas 3 vezes o que você quiser, bandeirinha, foguetinho, Lula 2026, comente, Luan, você é muito lindo, comente o que você quiser. Ou então, Luan, eu não acho você bonito não, mas estamos aí. Faça o que você quiser. E se inscreva, vamos ajudar meu canal a crescer. Valeu, até o próximo vídeo.